eu quero aqui falar sobre essa melhor escolha com você. Casamento é um comprometimento mútuo. É algo que é um trabalho em parceria, de um fazer o outro feliz. Esse é o propósito do casamento. Mas como falamos antes, nós vamos ajustando com a caminhada. Nós vamos ajustando esse casamento para transformar ele num ambiente de relacionamento cada vez melhor. Cada vez melhor. E aí, então, proporcionar memórias maravilhosas, situações agradáveis. Esse é o nosso objetivo, eu creio que é o objetivo de todos nós que estamos aqui, independente da situação que você está vivendo como casal. E com os princípios da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós podemos aprender a não somente trazer para as nossas vidas esses princípios, mas também praticá-los. Existe uma distância muito grande da teoria com a prática. Nós precisamos absorver os ensinamentos e, de uma maneira em parceria, colocá-los em prática, em conjunto, de forma conjunta. Por isso, é necessário o empenho dos dois. E eu quero pedir, então, para você virar para o seu cônjuge, né? E falar assim, ó, você me ajuda? Legal? Então, o casal precisa estabelecer essa escolha como o maior alvo das suas vidas aqui. Primeiro, ele é viver para Deus. Isso é uma coisa que eu creio que não seria necessário falar, mas reafirmando que nós precisamos de Deus para poder viver os princípios dele na nossa vida e fazer do nosso casamento um pedacinho do céu. Então, partindo dessa premissa que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós temos então como maior alvo essa escolha, fazer a escolha certa, de fazer o nosso casamento cada vez melhor e abençoado. E essa melhor escolha é uma construção. É uma construção contínua, que não para. Agora, preste atenção numa coisa. Tem um renomado conselheiro conjugal americano, Dave Macer, que disse o seguinte, achei essa frase muito interessante. Não existem casamentos infelizes, apenas cônjuges imaturos. Achei fortíssima essa frase, eu vou repetir. Não existem casamentos infelizes, mas apenas cônjuges imaturos. Por quê? Porque se os parceiros, o casal, tiverem condições de desenvolver atitudes mais amadurecidas, espiritualmente, relacionalmente, o casamento vai amadurecendo, vai ficando cada vez melhor. Eu sou casado há 23 anos. Conheci minha esposa há 32 anos atrás. E, gente, quando eu casei, eu amava muito a minha esposa. E hoje eu amo muito mais. E melhor, que é diferente. Vai ficando cada vez melhor, mais amadurecido. Não é um amor apenas fundamentado em paixão. Que a paixão faz parte. Ela só vai mudando de rosto, vai mudando de jeito. É uma construção que a gente vai aprendendo. Mas se cada um crescer no desenvolvimento de atitudes maduras, conforme os ensinamentos da palavra de Deus, em todas as áreas do relacionamento, o casal experimenta progresso, experimenta crescimento. E nós vamos falar aqui sobre um aspecto, né? Tem dois princípios aqui. Nós vamos fundamentar naquela passagem que a gente tanto fala de 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. Vamos falar sobre um aspecto que é fundamental na vida conjugal. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5, dizem: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses,
não se ira facilmente, não guarda rancor. Deixa esse último aqui, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós vamos focar nisso aqui porque, principalmente, esse não procura seus interesses tem tudo a ver com essa construção, parte dessa construção que nós queremos abordar hoje aqui. Porque tem a ver com dois extremos. Essa parte dos nossos interesses e o interesse do outro tem a ver com dois extremos, que se chamam expectativa e aceitação. E aí eu pergunto para você aqui, como é que você fica quando o seu marido ou a sua esposa não corresponde em alguma atitude? Ela frustra a tua expectativa em alguma coisa que fala, ou alguma coisa que faz, né? Ou que não faz. Você está esperando alguma atitude que não acontece? Ou você está esperando uma atitude numa direção e ela vai em outra direção? Como que fica o seu coração? Como é que você se sente? De um outro lado agora, você tem se importado em saber qual é a expectativa do seu marido, da sua esposa, em relação a você? Você tem procurado manter o seu modo de pensar, sua forma de falar, de agir, atendendo à necessidade do outro? Isso é um alvo para você? Você procura saber como que o outro pensa para você se adequar a essa expectativa? Já parou para perceber que é mais fácil a gente procurar com que o outro atenda a nossa expectativa, sim ou não? As nossas reclamações, os nossos comentários relacionados ao casamento giram normalmente em torno disso. De coisas que você gostaria que o seu marido, sua esposa fizesse que não faz. Ou coisas que ele ou ela fazem que você não gostaria que fizesse. Você gostaria que o outro fosse diferente, não é verdade? Que mudassem várias coisas. Se você pudesse mudar o seu marido e a sua esposa, daria para você fazer uma lista, não é verdade? Se desse para você deletar alguns arquivos no cérebro dela e dele e colocasse outros arquivos, você mudaria muita coisa. Mas eu vou te contar um segredo, essa veio do céu agora aqui, o WhatsApp celestial. Você acha que ia dar bom, mas você ia estragar tudo. Essa veio agora, eu quero até anotar. Não, está gravando, depois eu vou ver e vou anotar essa, porque é verdade. Deus acabou de falar, vocês iam estragar tudo. Vocês acham que iam acertar e ia ficar melhor. Mas depois, com o tempo, vocês iam ver que ia ficar bem complicado. De início ia até parecer bom, mas depois, com o tempo, sabe por quê? Porque a beleza do casamento está justamente nas diferenças. E a gente vai aprendendo com o tempo. Mas, ainda nessa questão da expectativa, a tua expectativa já foi frustrada em algum ponto? Em alguma área do casamento? Vai pensando aí, não precisa responder não para não dar problema. Vamos lá. É óbvio, todos nós já tivemos expectativa frustrada em alguma coisa relacionada ali ao casamento. A questão é, você sabe que você já deixou o teu marido, a tua esposa triste, chateado, magoado, decepcionado? A pergunta que é, o que você faz com isso? Você se importa realmente em atender essa expectativa? Ou você está mais preocupado com os teus interesses? Acabamos de ver que o amor não busca os seus próprios interesses. E a gente precisa aprender isso, trazer para a realidade, para a prática. Porque é bonito, é lindo e romântico escrito. Nós lemos isso com todo gosto. Mas por que não trazer mais para a prática? É difícil? É. Mas, primeira coisa, se nós tomarmos uma decisão, tomarmos essa melhor escolha de fazer com que essa palavra se torne real na nossa prática, vai ficar cada vez melhor. E outra coisa,
Quando nós vamos em direção aos princípios de Deus, quem entra em ação é Ele. Ele entra em ação e começa a agir nos nossos corações, realizando transformação. Precisamos crer nisso cada vez mais. Porque acontece. A sua expectativa sempre vai apontar para os teus interesses. Você pode repetir comigo? As minhas expectativas vão sempre apontar para os meus interesses. Precisa entender isso. Só que a palavra de Deus nos ensina a não procurarmos os nossos interesses. Então, como é que a gente vai, então, administrar essa expectativa? Quer ver uma outra coisa que é bem importante a gente entender? Quando a gente dá valor para a nossa expectativa, e a gente quer que essa expectativa ela seja atendida, e quando ela não é atendida, vem os desconfortos, e cada casal reage de uma forma. Tem alguns que reagem de uma forma ativa, tem outros que reagem de uma forma passiva, quando a sua expectativa é frustrada. Mas é igual para todo mundo uma coisa, sabe o que é? Que quando você está tentando fazer com que valha a tua expectativa, você está dando mais valor para o seu interesse do que para outra pessoa. Na hora a gente não pensa assim. Quando nós estamos querendo fazer valer o nosso jeito de ser, não buscamos atender a expectativa do outro. Quando nós queremos que o outro atenda a nossa expectativa, nós estamos buscando o nosso próprio interesse, e quando nós estamos buscando o nosso próprio interesse, nós estamos dando valor maior ao que a pessoa pode oferecer do que dar valor para quem ela é. Vocês entenderam? A gente não percebe isso na hora, mas com atitudes assim a gente está dizendo: me importa mais o que você pode fazer por mim e para mim do que quem você é. Sabe qual é o nome disso? Egoísmo. O problema é que a maioria dos casais não enxerga isso desse jeito, mas vocês vão sair daqui mais bem armados em nome de Jesus, aprendendo a fazer a melhor escolha, porque nós vamos sair daqui mais capacitados por Deus. Deus vai se fazer presente nos nossos relacionamentos conjugais e vai nos ajudar nessa direção, porque as divergências vão continuar aparecendo, as diferenças vão continuar, mas a habilidade de lidar com elas vai crescer em cada casal aqui em nome de Jesus. Nessa direção de não buscarmos os nossos próprios interesses, mas crescermos mais no sentido de olhar o interesse do outro, sendo cada vez mais altruísta, mais amoroso, tendo o coração de Deus, sendo menos egoísta, menos individualista, porque isso é horrível. Ser egoísta, individualista, é horrível. Isso não vem do coração de Deus. Então, que cresça em cada um de nós aqui a presença de Deus e o fruto do Espírito venha florescer em cada um de nós para que possamos crescer em lidar com a expectativa, com esse padrão do céu, de não buscar os nossos próprios interesses, mas lidar com maturidade espiritual, não querendo mudar o outro, não querendo fazer com que o outro se adeque à sua expectativa, mas aceitando o outro como ele é, com tranquilidade e compaixão. E aí eu vou pedir para você repetir comigo. Então eu preciso crescer em aceitação. Que é outro ponto agora que eu vou falar com vocês. Expectativa e aceitação. Tem a ver com não procurar os próprios interesses. A aceitação, ela não é natural em nós. O que é natural é nós criarmos uma expectativa em relação ao outro. Queremos que o outro atenda a nossa expectativa. Mas no plano original do amor amadurecido,
essa expectativa vai sendo ajustada na caminhada. Ela vai sendo ajustada. Se os dois trabalham com essa mentalidade de não buscar os próprios interesses, mas procurar dar mais valor à expectativa do outro, se os dois trabalham em conjunto nessa direção, ainda que haja em nós essa tendência de querer que o outro faça a nossa vontade, mas se nós tivermos essa decisão, essa melhor escolha de atendermos a expectativa um do outro, aí o casamento vai entrando no relacionamento mais amadurecido. Nós precisamos, então, renunciar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a humildade e o amor venham começar a crescer cada vez mais nos nossos corações e nas nossas ações. E a aceitação é aceitar a diferença um do outro. Eu vou fazer melhor. Talvez alguns aqui estão pensando assim, tá, então eu tenho que aturar o que o outro faz de errado? Talvez alguns pensaram isso aqui. Eu tenho que aturar, ele não precisa melhorar então? Eu vou ter que aceitar do jeito que o outro é? E acabou? Não, porque se nós crescermos em maturidade, como eu acabei de falar aqui, vai haver um crescimento de um atender a expectativa do outro. E aí os dois vão ficando cada vez mais atendidos e felizes. É um trabalho em conjunto. E é esse o convite que Deus nos faz, especificamente nessa noite, para tomarmos essa decisão de vivermos essa melhor escolha. Porque a pessoa humana mais importante da face da terra para você está aí do seu lado. Não são os seus filhos, não são os seus pais, é o teu marido, é a tua esposa. Essa pessoa aí é a pessoa mais importante da face da terra. É essa pessoa que você precisa amar, fazê-la feliz, fazê-lo feliz. Tome essa decisão. Essa é a melhor escolha. Isso é princípio da palavra de Deus. E nós precisamos ajustar então as nossas expectativas e atender a expectativa do outro. E esse trabalho em conjunto. Eu vou perguntar uma coisa para você relacionada a essa aceitação. Vamos lá. Pensa aí. Se sentir aceito e amado pelo outro, do jeito que você é, faz você se sentir melhor? Sim ou não? Se você se sente aceito e amado do jeito que você é, pelo seu marido e pela sua esposa, o que proporciona em você? Pensa em situações. Poxa, você tem áreas de divergência com ela, você tem falhas, você tem limitações, você erra, mas a partir do momento que você se sente amado e aceito e aceita, como é que teu coração fica? Fica bem? Ai, querida, obrigado. Você se sente acolhido, você se sente bem. Vamos lá. Qual seria o caminho mais fácil para você se sentir estimulado, estimulada em mudar para melhor, em direção à expectativa do seu marido, da sua esposa? Qual seria o caminho mais fácil? Sendo cobrado pelas tuas falhas e deficiências e ficando na defensiva? Ou você se sentindo aceito como uma demonstração de amor dela ou dele? Como é que você se sentiria mais estimulado para mudar? Sendo cobrado? Sendo apontado nas falhas? Ou vendo que o outro te aceita, te acolhe? E ainda mais, em vez de cobrar e criticar, te estimula a mudar do jeito certo. Talvez, não preciso nem perguntar qual é a resposta, né? Todo mundo já sabe. Mas a questão é,
por que a gente faz diferente com o outro? Por que a gente cobra, critica, aponta para o outro mudar, mas nos nossos erros nós não gostamos de ser apontados, criticados, nós gostaríamos que fôssemos aceitos e fôssemos estimulados da forma certa a mudar para melhor. Está vendo? Então nós devemos trazer isso para a nossa vida. E aqui então nós vamos definir algumas coisas, tá? Para nós irmos em direção à melhor escolha, a partir desse momento que nós já entendemos a questão da expectativa e da aceitação. Vimos que são dois polos aí que nós precisamos compreender, precisamos aceitar mais o outro como é. Precisamos aprender a estimular o outro e não criticar, porque quando a gente critica, aponta e cria aquela tensão no casamento, isso não é trabalhar com aceitação. Isso é mais tentar atender a nossa expectativa, o nosso próprio interesse, crescendo nessa sabedoria, crescendo nesse entendimento. Vamos então dar um passo para frente em direção à prática da palavra de Deus, em direção a abrir os céus sobre as nossas vidas, para que o amor de Deus venha transbordar em nossos corações, para haver transformação. Aquilo que a gente não consegue fazer, Deus faz, Deus vai falando no coração de um, de outro. Quando nós oramos pelo nosso cônjuge, vai havendo transformação. Tem muitas coisas que acontecem sem a gente precisar fazer força nenhuma. E não precisa nem estimular, porque vai havendo... Quer ver uma coisa que é interessante? Pensa aí só. Quando você... Eu não sei se já aconteceu no seu casamento, já aconteceu no meu várias vezes. Mas quando você vê o seu marido ou a sua esposa fazendo um esforço para mudar em uma área na vida dela ou dele, com o objetivo de atender a tua expectativa, como é que você se sente? Puxa, uma vez, bem lá no começo do nosso casamento, a gente entendeu, eu achava que minha esposa não me amava, mas depois a gente foi entendendo porque, como as nossas linguagens de amor são completamente diferentes, e nós dois somos completamente diferentes, e eu achava que ela não me amava, mas ela estava achando que estava expressando amor para mim. Aí, a gente entendeu isso, e é um baita de um esforço fazer aquilo que não é natural você fazer. Sim ou não? Para atender o outro. É um baita de um esforço. Tem coisas que são muito difíceis. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí, comecei a ver a minha esposa fazendo um esforço que para ela eu sei que é nada instintivo, nada natural, para me atender, fazendo umas coisas para me agradar, e vai se colocando no meu lugar aí. Se você já passou por isso, você vai lembrar. E aí eu comecei a olhar, falei, puxa, o que acontece com a gente? Me ajuda. Quando a gente vê o outro fazendo esse esforço. Retribuir, essa é a palavra. Sabe qual é o nome disso? Reciprocidade. Já percebeu quando alguém faz um bem para você e você não quer fazer um bem para outra pessoa? Isso é natural, é da nossa natureza, tá? A reciprocidade, de que tem a saúde mental normal, né? Não quer só se aproveitar dos outros. Poxa, quando a gente vê alguém fazendo um bem para nós queremos fazer um bem. Quando a gente vê o nosso cônjuge procurando fazer um baita de um esforço para atender a nossa expectativa, é automático surgir em nós um desejo, poxa, cara, eu quero retribuir. Aí nós canalizamos isso justamente para essas áreas em que nós temos dificuldade, mas se nós fizermos, vai agradar muito o outro. Estão entendendo? E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das melhores formas de mudar o outro é mudando você mesmo. Você, em vez de querer exigir que o outro mude para atender as suas expectativas, mude você para atender a expectativa do outro. E aí, com sabedoria,
você ainda fala assim, quando você vai lá e faz aquela coisa que é para agradar o outro, aí você fala, viu, eu estou fazendo porque eu te amo. Pronto, tu quebra as pernas do outro. Né? O que o outro vai fazer? Eu preciso retribuir. A gente se sente amado e é natural do amor querer amar. Amor, quando a gente semeia amor, isso dá fruto de amor. Então, a melhor forma de nós praticarmos essa decisão, essa melhor escolha, é procurando mudar a nós mesmos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Outra coisa, tentar evitar impor os nossos próprios interesses, botar a goela abaixo. Outra coisa, procurar saber qual a expectativa do outro. Você sabe qual é a expectativa? O que o teu marido, a tua esposa que está aí grudadinho com você, você sabe o que ele e ela está esperando de você? Talvez você não queira nem saber, porque você vai pensar assim, ó, mas é difícil. Isso é igual para todo mundo, gente. Eu estou falando aqui, eu estou com a lista na minha cabeça aqui de coisa para fazer, que para mim é gigante. E a gente, por natureza, procrastina, vai empurrando com a barriga, vai botando debaixo da pele. É ou não é? A gente vai deixando o tempo passar, mas vale a pena não. É uma decisão, é a melhor escolha de passar por cima das nossas próprias dificuldades para a gente poder atender a expectativa do outro. Né? É a melhor escolha. Quando a expectativa tua é frustrada, isso vai acontecer. Qual vai ser a primeira coisa que vai vir na sua cabeça? Vamos lá. Pensa aí agora numa situação que você fica chateado, chateada, que o outro faz. Só pensa. Não precisa comentar do lado, não. Nem ri. Faz cara de paisagem. Nesse momento, quando essas situações como essas que você pensou acontecerem, você vai se lembrar disso aqui, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso. Se precisar, declare. Repita comigo, o amor é paciente, o amor é bondoso. Olha, algumas vezes você vai falar assim, ó, o amor é paciente. Não tem problema, mas declara, querendo ser paciente. Tá bom? O amor é paciente, o amor é bondoso. Vamos lá. Não maltrata. Não procura os meus interesses. Vai lá, repete comigo de novo. O amor não procura os meus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não dá vontade de matar. Certo? Então, você declara a palavra. Então, quando você se deparar com uma expectativa frustrada, lembre-se dessa passagem. 1 Coríntios 3. Se precisar, declara. Ainda que você não lembre direitinho como é que é. Não, o amor não maltrata. O amor, ele não se ira facilmente. Meu amor, ele é bondoso. Eu tô louco para arrancar os cabelos dela. O amor, ele é paciente. Me ajuda, Jesus. Aí peça ajuda a Deus. Senhor, me ajuda porque nessa situação aqui está difícil. Em vez de explodir com o outro, vai para saída pela direita, vai para um canto, vai para o banheiro, você vai orar, vai conversar com Deus, vai declarar a palavra. Não deixa chegar no ponto de tensão. Não deixa com que esse teu interesse, né, esse egoísmo nosso, né, ele venha tomar conta, tá bom? Essa é uma dica legal. Estamos indo em direção à melhor escolha. A melhor escolha não deixa a indignação, a reclamação e a crítica dominarem a relação. Eu sei que alguns aí estão falando assim por dentro. Fala, Deus. Né? Só alguns. Né? Não deixam que a crítica, a indignação, a reclamação tome conta da relação conjugal. Em vez disso, aceite, ajude e estimule. Estimule, vai ser o melhor caminho. A melhor escolha não critica, mas
no momento adequado, existem momentos para se conversar. Aponta sugestões com palavras brandas. Em vez de, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Amor, em outro momento, deixa a poeira baixar, deixa a tensão passar. Em outro momento adequado, amor, deixa tal coisa, poxa, se fizesse assim eu ia me sentir tão bem, ia ser tão bom, sabe? Tá bom. Né? Existem momentos bem adequados. Eu só não vou falar algumas coisas aqui porque está filmando, senão eu ia falar algumas coisas aqui. Tem momentos bem adequados, mas eu acho que vocês já estão entendendo. Momentos estratégicos, pós-relacionamento íntimo, assim, tem momentos para bater um papo, assim, apontar umas sugestões como quem não quer nada, assim, amor, sim, meu amor, entenderam? É estratégico, tá bom? Mas apontando sugestão, não criticando, porque senão quando a gente critica, quando a gente aponta um erro, a gente estimula o outro a ficar na defensiva. Então, só aponta, olha, eu me senti tão bem, poxa, se fizesse aquilo, ia ser tão legal, sabe? E é uma dica aí para melhor escolha. A melhor escolha elogia, mesmo em pequenos esforços e pequenas mudanças. Elogia, ainda que sejam coisas, uma gotinha no meio do mar. Você viu uma pontinha de melhora? Gente, estimula, dá um toque, fala. Olha, aquilo que você fez, isso vai ajudar, vai estimular, sabe? Você está pensando aí agora uns 2, 3 pontos positivos aí da vida do seu cônjuge? Imagina aí agora. Vai imaginando, porque a melhor escolha demonstra aceitação através de palavras. A melhor escolha demonstra aceitação através de elogios. A melhor escolha demonstra aceitação através de lembranças de algumas áreas específicas, onde o cônjuge realizou suas esperanças e seus sonhos. Vou pedir para você trazer a sua memória agora. Você lembra de algum momento em que o seu cônjuge fez algo que te deixou muito feliz? Algo que foi marcante, talvez? Algo que chamou muito a sua atenção? Algo que te deixou com o coração queimando? Uma lembrança boa. Você lembra disso? Está lembrando? Traz aí a memória. Aí talvez alguns pensem, mas faz tanto tempo, não tem problema. Traz a memória, isso é muito bom. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar isso em prática agora. Tá? Eu vou orar com vocês, logo depois que vocês fizerem isso. Vocês vão colocar a melhor escolha em prática agora. Trazendo a lembrança, falando um para o outro como foi bom, aquilo que aconteceu, aquele momento que vocês tiveram. Traga qualquer memória boa relacionada ao seu cônjuge. E nós vamos declarar um para o outro. Em seguida, nós vamos orar. Sabe para quê? Para que nos nossos casamentos, as expectativas que são imaturas, aquelas que a gente quer sempre fazer com que o outro seja só do nosso jeito, fazer valer a nossa opinião, tá? Que isso seja cada vez menor, que seja vencido. E que o nível de aceitação cresça em nós. Porque aceitação tem a ver com compaixão, isso é o coração de Deus. E com isso crescendo no nosso relacionamento, crescendo nos dois, o padrão do relacionamento vai crescer, vai ficar cada vez mais maduro, vai ficar cada vez melhor. Pontes de comunicação vão abrindo, vai ficar mais fácil de comentar algumas coisas, conversar, para que em todas as áreas o casamento fique melhor, para que o amor fique melhor, as expressões de amor, o relacionamento sexual, o relacionamento financeiro, e todas as áreas elas possam ir crescendo em maturidade nessa construção, mas isso precisa partir dessa melhor escolha. Eu tenho certeza que todos aqui estão desejando isso. Só depende de nós. Buscarmos em Deus essa graça, a presença dele em nossas vidas e
decidimos fazer a nossa parte, porque tem a nossa parte para que as coisas aconteçam. E tem a parte de Deus também. Então, nós buscando a Deus, fazendo a nossa parte e também pedindo para que Ele venha estar nessa relação conjugal para que possamos ter a capacitação de fazer isso que nós estamos propondo aqui, viver essa melhor escolha. Ok? E é isso que nós vamos fazer agora. Esse é o último ponto. Então, eu vou pedir para vocês ficarem de pé nesse momento agora,